Olá pessoal, Solano, professor de informática, tudo bem? Hoje nossa sétima aula de Excel nós vamos ter a função PROC-V, também como bloquear células e no final um plus, um bônus aí que pediram para criar uma tabela bem importante nessa época aí que está todo mundo em casa. Então assista o vídeo até o final que vai ser bem interessante. Então pessoal, na tela do computador vamos para a sétima aula de Excel. Já tenho aqui na área de trabalho os exercícios prontos. Vamos para a sétima. Só dar dois cliques em cima da planilha pronta que ele automaticamente abre já o aplicativo e deixa a planilha prontinha para nós, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês hoje a função PROC-V, que é uma função de procura e referência. Se vocês tiverem um banco de dados bem grande e precisarem procurar alguma coisa na planilha, essa função auxilia nessa busca, nessa procura. Vocês vão ver como é fácil de usar e como é bastante prático e útil esse recurso do PROC-V. O V significa que ele procura na vertical, né? E o PROC-H procura na horizontal. Mas se usa bastante o PROC-V e é isso que nós vamos ver aqui. Temos aqui então uma pequena planilha. Eu sempre dou exemplos bem fáceis, bem pequenos, que o que conta mesmo é aprender a fórmula e aprender a fazer, né? Depois vocês adaptam para as necessidades de vocês, para as planilhas de vocês, né? E se eu falar muito rápido, estou me contendo para falar um pouco mais devagar. Se eu não for muito claro, deixe um comentário, tá? Que eu sempre respondo, certo, gente? Então aqui nós temos o vendedor, colunas, os rótulos das colunas. E aqui nós temos a área da busca, onde nós vamos fazer essa busca, certo? E a gente vai usar a função PROC-V para buscar determinado vendedor nessa lista e todos os detalhes e tudo o que se refere a esse vendedor. Então, a primeira linha aqui, esta célula, nós vamos deixar vazia, porque nesta célula nós vamos digitar o nome do vendedor que vai ser procurado e nós vamos para a segunda. Na segunda área, nós vamos ver na área de atuação, né? Nós vamos colocar igual a função PROC-V, vamos abrir parênteses, e aqui então nós vamos dizer assim: qual é a célula que vai ser digitado o critério da busca? Vai ser essa aqui. Então, essa aí vai ser a célula que nós vamos digitar o nome do vendedor. Ponto e vírgula para separar os argumentos da fórmula. Vamos selecionar toda a área aqui da base de dados, certo? Mais um ponto e vírgula. Aqui nós vamos colocar a coluna. Qual é a coluna que está a área? A área de atuação está na coluna B. Então nós vamos colocar o número 2, dizendo que é a segunda coluna, mais um ponto e vírgula, e vamos escrever a palavra falso. Por que escrever a palavra falso? Porque o falso, ele busca uma ocorrência exata no nosso banco de dados. Se eu não colocasse nada ou colocasse verdadeiro, ele buscaria uma correspondência aproximada. Nesse caso, nós queremos o nome exato, o CPF exato, o CNPJ exato, o número de telefone exato. Então nós queremos tudo certinho. Vamos escrever a palavra falso e vamos fechar parênteses. Feito isso, vamos pressionar Enter. Deu uma mensagem, né? Não disponível ou que deu erro. Por que deu erro? Porque nós não temos ainda o nome do vendedor. Vamos colocar aqui o Marcos então. Marcos tem que ser exatamente como está na nossa lista e vamos pressionar Enter. Marcos. Ele já disse que a área de atuação do Marcos é o Planalto Médio, tá certo? Tá certo. Segmento. Que segmento? Então, em que segmento ele trabalha? Vamos lá. Igual PROC-V, abrimos parênteses, depois da função, né? Sempre parênteses. PROC-V, abrimos parênteses, vamos clicar aqui nessa célula de novo, ponto e vírgula, vamos especificar qual é a área do banco de dados que nós queremos, todo ele, só uma parte, ponto e vírgula, agora a coluna é o 3,
porque está na letra, o segmento está na letra C, coluna C. Então colocamos o 3, ponto e vírgula, novamente vamos escrever falso, vamos fechar parênteses e insumos agrícolas. É isso aí que o Marcos trabalha. Telefone, novamente a função PROC-V, abrimos parênteses, vamos colocar a célula da digitação do nome da pessoa, do vendedor, ponto e vírgula para separar os argumentos. Tá, mas e se a minha lista tiver 600 pessoas? Bom, tem duas soluções. Primeiro, é possível dar um nome, selecionar e dar um nome para esse intervalo todo. Ou também, se vocês não têm nome, basta clicar no primeiro, Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para a direita. Então assim, ele seleciona toda a área contínua desse banco de dados. Tá? Ctrl Shift seta para baixo, ele vai na vertical, Ctrl Shift seta para a direita, ele vai na horizontal. Boa dica, né? Colocamos aqui um ponto e vírgula, o telefone está na coluna D, então é a coluna 4. Vamos, ponto e vírgula, e vamos escrever, eu dei um espaço, mas lembrando, ó, sem espaço, tá? Falso. Tá aí o telefone, vamos escrever imediatamente já a próxima, igual PROC-V, a célula da digitação do nome da pessoa, ponto e vírgula, o intervalo todo. Lembrem esses parâmetros todos da fórmula que são bastante importantes, tá? E-mail, linha 5, coluna 5, não linha, coluna, né? E falso novamente. Opa, deu um erro, vamos ver por quê. Falso. Aqui, gente, ó, aqui eu botei uma vírgula, é ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula, tá aí. Interessante isso, identificar logo o erro e corrigir. Novamente, PROC-V, abrimos parênteses, a célula, o intervalo, ponto e vírgula, F5, 6, falso. Tá, então. O Marcos trabalha então na área do Planalto Médio, ele vende insumos agrícolas, o telefone é esse, é óbvio que isso aqui é inventado, né? O e-mail dele é mtgoogle.com.br, também é inventado. E as vendas também, tudo fictício. Agora vamos por outro nome, vamos por o nome aqui do Marcelo. Marcelo, Enter. Marcelo trabalha nos campos de cima da serra, vende tratores e carretas, telefone, e-mail e as vendas. Tá, então, só clicar aqui em cima, né? Eu vou colocar também aqui a Ana. Ana, tá aí então a Ana. Então, se vocês precisarem fazer uma busca em um banco de dados bem grande, por todos os detalhes ou por menos, é só especificar quais áreas serão resgatadas e usar a função então PROC-V, indicando a célula que vai ser digitado o nome da pessoa, nesse caso daqui. Poderia ser produto, poderia ser um cliente, poderia ser um fornecedor. O intervalo do banco de dados, está aqui, de toda a base de dados que se usa. A coluna B, a segunda coluna. E o falso, então, para uma ocorrência exata. Está aí a função PROC-V, que ajuda bastante quando nós precisamos buscar informações em um banco de dados, para não ficar rolando a tela, para não ficar procurando com uma régua, para não ficar perdendo tempo, né? Bem prático, bem fácil. Depois que a fórmula está feita, tudo fica mais fácil. Poderia também, gente, quando vocês quiserem procurar alguma coisa, pressionar Ctrl e a letra L, tá? Ctrl L, olha o que ele faz. Ele busca aqui localizar, tá? Localizar. Então, se vocês colocarem aqui no localizar o nome Marcos, tem que botar o S também. Localizar próxima, olha, ele já fez uma seleção em volta do nome da pessoa, mas o
O localizar nada mais busca do que isso. Ele vai lá numa linha e busca o primeiro que aparecer. Se vocês tiverem 10, 12 marcos numa lista, ele vai para o primeiro, certo? Depois nós podemos ir para o próximo. E assim como aqui só tem um, ele fica aí mesmo, né? Ou a gente pode também substituir. Se for digitado Marcos, mas na verdade depois é Marco, então podemos dizer para ele substituir. E aqui ele vai então substituir todos os nomes ou substituir um por um. Vou botar aqui substituir. Vejam, aqui ele já trocou o nome Marcos por Marco. E se eu colocar Marco aqui, obviamente vai já funcionar com com essa correção feita. Interessante. Então aqui vocês podem, se vocês escreveram o nome de um cliente, o nome de um produto numa planilha várias vezes, Ctrl L, substituir, corrige, manda substituir tudo e automaticamente o Excel substitui todos os nomes que vocês indicaram pelo nome novo. Dica legal aí, vale a pena, bem interessante essa dica aí. Continuando, próxima planilha, PROC V2. Vamos fazer aqui então. Agora a gente procura por setor. Numa empresa grande, a pessoa procura o responsável por um setor e aí então usa o PROC V. Vamos lá, novamente, PROC V, abrimos parênteses. Vamos digitar o setor aqui em cima, no H3, ponto e vírgula. Selecionamos a base de dados, ponto e vírgula. Quero saber o responsável, então a coluna B, que é 2, e aqui escrevemos falso. Falso, vamos escrever certo, né? Falso. Enter. Também não tem nada porque eu não tenho nenhum setor aqui. No momento que eu escrever aqui em cima RH, por exemplo, ele já busca lá o Marcelo, que é do RH. Mas eu não posso puxar para baixo? Tem que fazer um por um? Pode puxar para baixo sim. Vamos dar 2 cliques aqui para editar a célula. Aqui eu preciso travar com F4. Aqui também travar. E aqui também travar, transformar numa referência absoluta. Aí então eu posso puxar para baixo, mas ele vai colocar Marcelo em todos. Por quê? Por quê? Porque aqui está o 2. O 2 está em todos. Se esse 2 aqui for trocado aqui e eu escrever agora o 3, que é o horário de trabalho, vejam que ele já atualiza, né? Aqui é o 4 e aqui é o 5. Então, a gente opta, será melhor puxar para baixo e corrigir só a referência da coluna, ou é melhor digitar tudo? Aí fica com vocês. Eu acho melhor corrigir só a coluna e congelar os endereços. Enfim, quiser treinar, né? Fica à vontade. PROC V, fácil de fazer, bem fácil. Essa dica agora vai ser para como proteger células da planilha para que elas não possam ser modificadas acidentalmente. Vamos lá. Primeira coisa, gente, nós temos que entender que a planilha ela já vem travada, ela já vem bloqueada por padrão. Então nós precisamos ir na guia revisão e desmarcar. Veja que o botão aqui está marcado, ó, está verde, né? Então desmarcamos aqui proteger a área de toda a pasta de trabalho, de toda a planilha. Depois nós vamos vir aqui, ó, nesse cantinho, entre o A, a coluna A e a linha 1, tem um quadradinho. Selecionamos aqui. Então ele seleciona tudo. Vamos pressionar Ctrl 1. Ou aqui na página inicial, alinhamento, formatar células. O Ctrl 1 abre esse aqui também. Vamos clicar na guia proteção e vamos desmarcar bloqueados. Certo? Eu vou falar bem devagar porque são bastante passos. Ok. Pronto. Tiramos aquele bloqueio. Agora, cliquei em qualquer célula para sair aquela seleção toda. Nós vamos selecionar só as células que ficarão bloqueadas. Vamos para o Ctrl 1. Novamente, Ctrl 1.
E aqui nós vamos marcar agora, ó, estas ficarão bloqueadas. Ok, ficarão bloqueadas, né? E agora sim, novamente, nós vamos lá na guia revisão e vamos marcar proteger planilha. Aí ele pergunta, proteger planilha e o conteúdo das células bloqueadas. A senha é opcional. O que o usuário vai poder fazer na minha planilha? Ele pode selecionar as células bloqueadas, ele pode selecionar células desbloqueadas. Eu vou desmarcar a primeira, eu vou deixar só a segunda. Ele pode formatar células? Não. Ele pode formatar colunas? Também não. Ele vai poder inserir colunas, linhas e hiperlinks? Não. Somente vai poder trabalhar em células desbloqueadas. Confirma OK. Pronto. Tá aí então. Posso clicar aqui em cima numa célula? Posso. Posso mudar o número? Ao invés do Luiz aqui, eu vou colocar José. Posso trocar? Posso. Deu erro aqui porque ele foi buscar o Luiz, né? Eu vou escrever aqui José. Importante com acento, tá, gente? José, tá aí. Posso mudar estas? Essas de baixo aqui? Não. Eu dou um clique em cima e ele não seleciona. Por quê? Porque elas estão bloqueadas. Essas do lado eu posso? Posso. Área, telefone, e-mail. Sim. Aqui onde é que tem as fórmulas? Não. Aqui fica bloqueado. Agora eu vou mostrar o bônus para vocês. O bônus. O bônus dessa aula, pessoal, está aqui na pastinha material de cursos Excel, que é cálculo IMC. O cálculo do índice de massa corpórea, ou massa corporal, ele serve para ver se a gente está no peso, se está acima do peso, se está abaixo do peso. Nesses tempos que tem muita gente em casa, a gente também acaba saindo um pouquinho dos nossos hábitos alimentares, a gente acaba comendo um pouco mais do que devia. Então, essa planilhazinha, essa pequena planilha, vejam que simples, ela vai nos ajudar, por meio de fórmulas do Excel, a calcular o nosso índice de massa corpórea. Tá? Se alguém quiser receber essa planilha pronta, é só deixar um comentário aí que eu mando. E como se calcula esse índice de massa corpórea? É bem simples, gente. Aqui já tem a fórmula. Ó. É pegar o C4, que é o peso, dividido pelo C6, que é a altura ao quadrado. Bem, eu acho que foi na primeira aula, eu até comentei, do circunflexo, que eleva a segunda potência, né, ao quadrado. Então está aqui, ó, C6 elevado ao quadrado. Então essa é a fórmula para calcular o IMC. Dependendo do peso e da altura, então ele vai dar aqui o resultado. Então aqui nós vamos deixar em branco e aqui nós vamos colocar o seguinte, a fórmula que calcula o nosso IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então nós vamos pôr aqui um acento circunflexo e vamos elevar ao quadrado. Nós vamos dizer que aqui deu, tá, nós estamos dividindo algo por zero, porque não tem nada. Vou colocar aqui o peso. Eu peso 71, tenho 1,78 de altura, então o meu IMC é 22,41. E então, onde ele se enquadra nessa tabela? Eu estou abaixo, eu estou peso normal, estou acima. Vamos fazer uma fórmula então. Aqui nós temos que usar uma função C, onde o C vai buscar o resultado mediante esse fator aqui. Vamos usar uma função C que vai nos trazer o resultado mediante uma comparação com essa tabela. Igual C, abrimos parênteses, C, o IMC, que é esse aqui, for menor que 18,5, então nós vamos colocar aí que é para buscar o resultado do C15. C15 é abaixo. Ponto e vírgula. C. Aqui nós temos que fazer o seguinte. Aqui nós temos que fazer uma comparação de até. Então nós vamos ter que usar aqui, se for até
de 18,5 até 25, então nós vamos ter que pôr uma função e também. A função e vai validar as duas situações, se for maior que 18,5 e menor que 25. Tá? Então, se o C8, novamente, que é o índice de massa corpórea, for maior, veja que embaixo eu botei só menor, né? Se for maior ou igual a 18,5, ponto e vírgula, e o C8 for menor que 25, fechamos parênteses, então pega essa aqui, peso normal. Só que não é a última resposta, nós temos mais 3, então vamos continuar. Vamos lá, C, E. Vamos continuar agora. Se o C8, que é o índice de massa corpórea, for, vamos ver aqui, aqui está mais de 25, né? Até 25. Se for maior que 25, ponto e vírgula, e se o C8 for menor que 30, então, aí vai mais um ponto e vírgula, pega aí o valor do C17. C17, que é acima do peso. Acabou? Não, tem mais 2. Vamos lá. C, abrimos parênteses. E, abrimos mais um parênteses. O C8 for maior que 30, vejam só, antes era menor. Aqui, gente, nós vamos ter que pôr um maior ou igual, né? Vamos ver aqui, se for aqui, ó, menor ou igual. Aqui vai o menor ou igual. E aqui maior, somente maior. Maior que 30. E o C8 menor que 40, porque vai até 40, fechamos parênteses. Então, escreve aí C18. Pega o valor do C18. Se não for nenhum deles, pega o do C19. Fechamos parênteses. Quantos? 1, verde, 2, 3, 4, 5. 5 parênteses nós fechamos. Para cada parênteses que abre tem que fechar um. Vamos conferir. Então aqui, 1, 2, 3. Aqui está fechado. 4, 5. Enter. Ocorreu um erro na fórmula. Então aqui, são na verdade 4 parênteses, tá? Eu botei 5, são 4, porque aqui ele acaba fechando alguns, ó. São 4, fecha 4 no final. 1, 2 daqui, 2 dali, tá certo. Então assim, gente, pelo cálculo do IMC aqui, eu estou no peso normal. Mas se eu pesasse 50 quilos, ele diria que o meu IMC cai para 15. Então eu estaria abaixo do peso. Se eu pesasse 50 quilos com 1,30 m, 1,50 m, vamos ver, eu estaria no peso normal. Mas como eu tenho 1,78 m e peso 71, então eu estou no peso normal também. Então assim, então eu fico dentro do peso normal. Se os valores aqui forem alterados por meio dessa fórmula aqui, ele vai buscar o resultado aqui embaixo, comparando essa tabelinha, essas duas tabelinhas, tá? É uma fórmula um pouco mais complicada, exige um pouco mais, mas ela tem uma lógica por causa dos valores e também dos operadores menor, maior, igual, né? Eu vou copiar essa fórmula aqui. Eu vou copiar ela e botar aqui embaixo. Então, pessoal, quem quiser receber essa planilha, aqui prontinha, é só deixar um comentário que eu mando ela para vocês, tá?
só para digitação. Gostaram da nossa aula de hoje? Deixem um comentário. Se quiser essa fórmula, essa planilha toda eu mando para vocês. Curtam, comentem, compartilhem nas suas redes sociais, que é sempre bom quando as pessoas compartilham e mais pessoas podem aprender Excel junto com a gente, certo? Um grande abraço e até a próxima aula.